Olá, eu me chamo Henrique de Souza da Rocha, eu sou discente do curso de Direito da Faculdade UniFTC, do Polo de Vitória da Conquista. Estou aqui para apresentar um seminário proposto pelo professor Daniel Rosário Magalhães. Ele é este que é docente da matéria Ética Profissional. E bom, nesse seminário eu irei falar sobre o artigo chamado Da Ética Aplicada à Ética Profissional, um estudo das relações entre advogado e cliente. Esse artigo foi publicado por duas alunas que cursam o segundo período do curso de Direito da Faculdade de Ciências do Tocantins, a FACID. O nome das alunas são Fernanda Cristina Rodrigues Gama e Mariana Ferreira Mendonça. Essas alunas foram orientadas pela professora Severina Alves de Almeida Cici. Bom, este artigo irá apresentar resultados de uma pesquisa sobre o relacionamento que o advogado possui com o seu cliente, baseado na ética profissional. Esse artigo terá como base o Código de Ética do Estatuto da OAB. Ele basicamente utilizou os métodos de pesquisa qualitativo, bibliográfico e internet etnográfico. Esse artigo vai se dividir em dois momentos. O primeiro fará uma retrospectiva histórica, falando sobre a construção ética, que remete desde a Grécia Antiga, trazendo os conceitos apresentados por filósofos e também por outros autores. E um segundo momento vai falar sobre a ética aplicada na prática, basicamente afirmando que o advogado mantém um compromisso ético com seu cliente. Este que, além de, claro, o advogado possui também um compromisso com o juiz, com seus colegas de trabalho, porém, acima de tudo, ele possui um compromisso ético com o seu cliente, pois este que irá colocar suas expectativas e sua confiança com o advogado, e por sua vez tem que colocar os interesses do seu cliente, talvez não acima dos seus, mas pelo menos de forma equiparada, para dar ao cliente um resultado agradável da sua demanda ou pelo menos fazer o máximo possível para alcançar o mesmo. Já se adentrando no primeiro tópico, aqui é feita uma breve retrospectiva conceitual e histórica sobre a ética. A ética basicamente remete à Grécia Antiga. Ela surgiu com esse termo lá, onde basicamente era utilizado em questões que envolviam justiça, injustiça, lei e punição, proibição, liberdade, responsabilidade, marginalidade, conduta pessoal e relacionamentos humanos. O que se faz presente ainda nesse cotidiano, o que na verdade já sempre fez presente no cotidiano humano. Porém, somente dessa época até então foram começar a ser abordados. Já de Assunção faz um vínculo entre os conceitos morais e a realidade humana, que está sempre sujeita a mudança, onde as doutrinas éticas encontram-se envoltas num processo de mudança e de sucessão, o qual faz parte da história. Ou seja, a própria ética ela tende a mudar ao decorrer do momento histórico onde está vivendo. Esse vínculo com a moral primitiva surgiu através do próprio homem na antiguidade, onde a sobrevivência básica se constituía na forma ética fundamental. Ou seja, para o homem viver bem na sociedade, ele tem que seguir conceitos éticos que são determinados por ela. Esses conceitos são mutáveis. Eles mudam ao decorrer de certa progressão da humanidade. De Assunção relata ainda que, com a evolução, o homem primitivo foi aderindo às novas realidades sociais e criando novas realidades éticas, modificando ou até mesmo anulando as anteriores. Como disse anteriormente, é um conceito mutável. Ele sempre se modifica para se adaptar ao ambiente que a própria humanidade vai construindo ao decorrer do tempo. Ademais, a ética grega influenciou o mundo ocidental através dos filósofos que introduziram novos posicionamentos no decorrer da história, como por exemplo os sofistas, que convenciam pela argumentação, pois para estes não existiam nem verdade nem erro, e as normas eram transitórias. Neste segundo momento do tópico, é trazido também o conceito de ética, que foi sustentado por Platão, que pode ser dito como o pai da ética, pois este ocupa um lugar de destaque na filosofia platônica, estabelecendo a ideia de bem como sendo a principal e maior de todas as ideias, afirmando que não se trata de exagero. Posteriormente, Aristóteles, o seu discípulo, torna-se a base de toda reflexão ética ocidental. De Assunção também argumenta que Aristóteles não tinha o mesmo pensamento de seu mestre, pois Platão, para ele, não existia a ideia separada dos indivíduos concretos. Ele considerava que o homem, enquanto tal, só pode viver na sociedade ou na polis, como era propriamente dito na Grécia Antiga, pois era por natureza um animal político, ou seja, social. Assim, o homem passou a buscar a felicidade nesse mundo e procurou em si mesmo ou nos amigos a tranquilidade da alma e a autossuficiência. Com este pensamento se desfez a unidade moral e política daquela sociedade, surgindo a ética cristã posteriormente, essencialmente a teocêntrica, que coloca Deus como centro do universo. Não diferenciando, por exemplo, da humanista, que coloca o homem como centro do universo.
fazendo a junção das relações do homem com o seu Criador e do modo de vida prático que este homem deva seguir para alcançar a sua salvação, extinguindo as diferenças entre homens, sendo todos considerados iguais perante a Deus. Porém, até esse ponto, entra um outro conceito diferente de ética que você pode usar para comparar com o de hoje e com o de antigamente. Neste conceito, Platão coloca que os homens são iguais perante a Deus, mesmo sendo esses escravos, cultos, livres ou incultos, o que não faz o menor sentido aparentemente, pois onde está a ética em você igualitar pessoas que desempenham uma situação diferente na sociedade? Pois não pode se dizer que o cidadão liberto possui os mesmos direitos e possui os mesmos deveres éticos que o cidadão que está preso como escravo, em situações extremamente desproporcionais comparados um ao outro. Em continuação, o cristianismo teve uma profunda marca na Idade Média, pois defendia uma igualdade real de todos os homens, sendo a semente da modificação radical que se processou no decorrer da história. Nesse segundo tópico, é nos apresentado o conceito da ética aplicada e da ética profissional. Segundo o Neto Liberal, a ética é uma atitude arraigada no homem que não é apenas válida para uma única pessoa, mas que busca situar todos os seres humanos que compõem a sociedade. Ela contribui também no refletir no pensar dos códigos, normas e condutas humanos. Já a ética profissional é utilizada para conceituar deveres e estabelecer regras de conduta do indivíduo, no desempenho de suas atividades profissionais e em seu relacionamento com clientes e demais pessoas. Bom, basicamente, a ética aplicada, ela trata da ética que é dever de todos os seres que compõem a sociedade em si, não somente os profissionais de uma certa área, como o advogado de direito, mas também como o próprio cliente, como aqueles que estão ao redor do cliente e do advogado, enfim, todas as pessoas que estão compondo o seu papel como ser político na sociedade. Já a ética profissional é um código de deveres e condutas que o advogado tem que seguir, ou o profissional de qualquer outra área, mas aqui estamos falando especificamente do advogado. Esse tem que seguir com o seu cliente, não somente com o seu cliente, mas com seus companheiros de trabalho, com o juiz, com aqueles que compõem toda a máquina jurídica. E os dois juntos fazem um código de ética completo, em que o cliente irá ter uma relação de ética com o advogado e o advogado com o seu cliente. Nesse tópico também é trazido o termo deontológico, que é usado como sinônimo de ética profissional, e esse surgiu para definir um tipo de conhecimento que pretendia orientar os indivíduos a ir em encontro do prazer, evitando o desprazer e a dor. Ademais, o autor diz que o termo deontologia vem do grego deon, que significa aquilo que é obrigatório, justo, adequado, ou então de deltons, que também deriva do grego, significando necessidade. Passos também traz um conceito chamado de tratado de deveres. Esse que se estende na prática da ética às relações sociais, considerando que estes se materializam mais sistematicamente no exercício profissional, e neste espaço que travamos uma batalha interpessoal, de modo que tudo que fazemos é avaliado por outrens, o que nos leva a adotar uma postura defensiva em relação ao nosso comportamento. Basicamente, todo o seu comportamento é reflexo de como as pessoas vão lidar com ele. Se você faz alguma coisa que é bem vista pela sociedade, você vai receber uma reação de aprovação. E vice-versa, uma reação negativa significa que seu comportamento foi visto negativamente. E isso é o que muda nosso comportamento, o nosso caráter desde a infância. Quando você comete algum ato que é mal visto pelos seus pais ou pelo seu professor, você vai sim ter a noção de que aquilo é errado. E da mesma forma, quando você comete algo bom, você é elogiado sobre isso. Quando você faz um trabalho correto, você é elogiado pelo seu patrão, você recebe um reconhecimento, um aumento de salário, uma promoção. E é assim que funciona cada situação da sociedade em si. Já se adentrando agora no tópico 3, que fala respectivamente do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados. Este tópico, ele fala exatamente sobre o estatuto que possui o código de ética introduzido dentro dele, e como toda e qualquer profissão, exige que o trabalhador tenha caráter e que seja honesto, responsável, dentre outras qualidades essenciais para ser um bom profissional. Com os advogados não é diferente, pois eles possuem um código de ética para estabelecer direitos e deveres no exercício da profissão, regulando da melhor forma possível, principalmente os deveres do advogado para com a sociedade, seus companheiros de trabalho, o cliente, principalmente, a publicidade, a responsabilidade, a assistência jurídica e daí por diante. Vale destacar que o preâmbulo do Código de Ética e Disciplina da OAB está bem claro que na prática da advocacia não se deve permitir que o anseio do ganho material se sobreponha à finalidade do seu trabalho.
Vale destacar também que existe isso previsto, se eu não me engano, nos honorários advocatício, que o ganho do advogado não deve se sobrepor ao ganho do cliente. Ou seja, como eu disse anteriormente no início desse seminário, os, 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 os direitos do cliente, seus ganhos, seus, seus interesses não devem ser necessariamente maiores que o advogado, mas tem que ficar de forma equiparada. E nunca jamais o do advogado ficar em cima dos seus clientes. Pois isso confirmaria obviamente um erro de conduta, de certa forma antiético, que veio a ser penalizado pelo Código de Ética da Advocacia. Vale também ressaltar que o artigo 33, que está lá no Estatuto, diz que o advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. No parágrafo único diz que o Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e ainda a publicidade, e recusa do patrocínio o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares. Agora, em seu artigo 54, no inciso 5, relata que compete ao Conselho Federal editar, alterar o regulamento geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos que julgar necessário. Bom, esse artigo 54, ele volta naquela questão de que o Código de Ética, não só o do advogado, mas o da sociedade, ele se modifica ao decorrer do tempo. Por isso que ele já está proposto no artigo 54 essa probabilidade de mutação do código. Ou seja, ele pode vir e provavelmente virá a ser mudado ao decorrer do tempo. Agora entrando no tópico 2.3.1, que fala sobre ética de advogado, o Código de Ética do Estatuto da OAB, em seu capítulo 3, dedica os artigos 31 até o 33 a delinear a ética do advogado. O artigo 31 fala que o advogado deve proceder de forma que torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe da advocacia. O 32 fala que o advogado é responsável pelos atos no exercício da profissão, praticar com dolo ou culpa. E o 33 fala que o advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Disciplina. Bom, por fim, esse quarto tópico fala sobre o advogado e seu cliente por uma ética do ser humano, uma antropoética. Nesse tópico é falado que o exercício da advocacia deve obrigatoriamente pautar-se na ética, uma ética do ser humano, ou segundo Morin, uma antropoética. Para Geirat, a antropoética de Morin é um pressuposto ético onde se assume o destino do humano. Ainda de acordo com Geirat, a palavra antropoética transcende até mesmo a etimologia, permitindo-nos, assim, apostar na poética como abertura para a criação de possibilidades críticas e de reinvenção. Dar alimento do antropo é alimentar, consequentemente, o auto é o sócio. É preciso regenerar a humanidade, responsabilidade que também compete às ciências. Bom, aqui nesse tópico basicamente é dito sobre os deveres do advogado, que é dever deste guardar sigilo dos fatos que se tornem conhecimento do exercício da profissão. O sigilo profissional abrange os fatos que o advogado tenha tido conhecimento em virtude de funções desempenhadas na OAB, ou seja, os advogados membros de comissões, relatos e assessores de tribunal de ética devem guardar sigilo de tudo que tomarem conhecimento em razão do desempenho de tais atividades. Com efeito, a comunicação é uma peça-chave quando se fala de relacionamento, independente que seja, com advogado e cliente não é muito diferente. Bom, basicamente você tem que pensar que o advogado age até mesmo como um psicólogo em certas situações. Quando o cliente vai expor seu caso para o advogado, ele desabafa sobre sua vida, sobre seus receios, sobre os seus anseios com outros profissionais. Ele vai também te falar sobre suas inseguranças, que ele provavelmente já vivenciou com outros profissionais. Então cabe ao advogado passar o máximo de confiança possível para esse. E é exatamente isso que é estabelecido no Código de Ética, que o advogado tem que seguir uma série de preceitos quando for se relacionar com o cliente. E por isso vale bastante da comunicação. A metodologia é muito importante na hora de se comunicar com o cliente. E o Código de Ética e Disciplina dos Advogados determina que na ligação entre cliente e advogado, informar é um fator determinante. No artigo 8 diz que o advogado deve informar o cliente de forma clara e inequívoca quando eventuais riscos de sua apreensão e consequências que poderão advir da demanda. Vale ressaltar também sobre isso a própria procuração, essa que estabelece os poderes gerais que o advogado tem e também os poderes especiais, se assim o advogado terminar a procuração. Isso é um forte exemplo de como o advogado deve se comunicar ao cliente, ao explicar para ele o que vai funcionar quando o cliente der essa autoridade para ele sobre tal assunto e como o advogado tem que se portar e o que o advogado irá fazer com esses poderes. E bom, assim terminamos o vídeo. Aqui no tópico também é falar das considerações finais, no tópico 5.
Eles descreveram os resultados de uma pesquisa acerca do relacionamento com o advogado e o cliente, pontuando como a ética profissional e a ética aplicada influenciam decisivamente nessas relações. Corrobora-se que a prática da advocacia demanda ao advogado compromisso austero e estimado deveres de conduta. E bom, assim eu termino esse vídeo. Eu espero ter trazido de forma adequada todo o conteúdo que foi evidenciado nesse artigo e obrigado pela oportunidade.